Esta é uma história de carvalhos, oliveiras, andorinhas, vento, chuva, água, terra, vales, montanhas e toda a forma da criação pelo coração verde da Itália. O caminho a Assis, que nos conduz por um belíssimo cenário natural intercalado por cidades medievais com o autêntico encanto italiano. Tendo como ponto de partida Roma, o destino de um rapaz alegre e trovador e mais 11 amigos com aspectos de mendigos e vagabundos que chegaram ali com o intuito de obter do Papa a aprovação de algumas regras a respeito de suas formas de vida. Era São Francisco, que depois disso fez o caminho de retorno a Assis com a sua já oficial ordem monástica, louvando ao Criador e a todas as suas criaturas. Então, deixemos os monumentos romanos para a volta e já no Monte Sacro começamos a nos despedir dos ruídos da grande cidade, que dá lugar aos irmãos desta caminhada, pois este é um caminho onde todas as formas da criação são chamadas de irmãs. Seja a irmã chuva a alimentar os campos da irmã terra, ou mesmo alguns patudos que parecem conhecer bem o caminho e podem surgir no início diário da etapa e sumir ao final do dia da mesma forma. Dizem que os animais eram atraídos pelo amor de Francisco e que com esse amor, magnetismo e doçura, ele mansificava feras, a multidão o acompanhava e a atmosfera enchia-se de alegria. A alegria era uma marca daquele exímio trovador que tinha a música e a boa disposição como companhia de todo o tempo. Francisco buscava tranquilidade em lugares silenciosos para comungar em êxtase com o poder mais puro e supremo através da natureza. Nas cenas mais ilustradas sobre a vida de Francisco, ele está sempre cercado por animais, e uma delas é repleta de pássaros. Trata-se de uma alusão aos momentos que, segundo historiadores, eles esqueciam sua timidez de pássaros, voavam e desciam dos ramos ao encontro de Francisco, acolhendo-o com seus multissonoros gorjeios e cantos. Um simples bando de pássaros aos olhos humanos normais, que o amante em êxtase via e ouvia a jubilosa acolhida de uma impaciente reunião de irmãos e irmãs, até que com sua inata alegria e amor fraterno compreendeu que deveria pregar aos irmãos de penas. E assim o fez. Depois, ergueu os braços e cantou com eles. Se é verdade essa história, olhemos para os céus da Umbria e deixemo-nos levar pela magia.
Siete francesi? No, portoghese. Portoghesi, Ronaldo, cavolo. Eccolo giù il ponte, vedi dove sta? Qua, guardami. Sì. Quello è il ponte romano. Oh. Passavo lì a Francigena. O caminho a Assis nos conduz não só pela beleza natural da Umbria, como também por cidades e recantos cheios de encantos que preservam a arquitetura romana e medieval, além de marcas dos muitos passos de Francisco e sua ordem franciscana na região. Rieti está a cerca de 100 quilômetros de Roma. Além dos palácios e igrejas preservados dentro de suas muralhas medievais, tanto a cidade quanto os vales em seu entorno guardam memórias das passagens de Francisco e ditos que valorizam suas virtudes, como a lenda da cítara angelical, que demonstra o profundo amor de Francisco pela música e pela arte. Contudo, seus refúgios de eleição estavam nos seios dos bosques e dos vales, como hoje o convento de Santa Maria de la Foresta, aproximadamente 3,5 km depois de Rieti. É um dos 4 santuários erguidos na região por Francisco e teria sido onde compôs uma de suas mais conhecidas orações, o Cântico das Criaturas. Pois, de acordo com Francisco, todas as criaturas, como o sol que generosamente nos fornece a luz que nos ilumina, a lua, as estrelas, o vento, a água e o fogo, são nossos irmãos. Assim como o ar, as nuvens e o sereno, que dá a todas as criaturas o sustento. Ele classificava a água como útil, humilde, preciosa e casta, o fogo como belo, alegre, vigoroso e forte que ilumina a noite. E a terra, além de irmã, é a mãe que nos sustenta, governa e produz frutos, flores e ervas. Sem esquecer aqueles que, através do amor, são capazes de perdoar e suportar enfermidades e sofrimentos. Até que chega o momento do inevitável encontro com a irmã morte corporal. Um encontro que, segundo Francisco, não há o que ser temido quando se fez da vida uma representação de algo maior. Ou seja, quando se cumpriu na vida o ideal humano, ser bom e justo, a nossa verdadeira essência, que é carregada de virtudes, como defendiam alguns filósofos gregos. Palavras que conduzem nossos pensamentos ao alto. Aliás, o alto parecia ser a busca de Francisco não apenas no que toca ao espírito. Na matéria, Francisco parecia apreciar os pontos mais altos em uma região generosa neste tipo de relevo. As cidadezinhas são sempre assim, ó lá. Ó, nem esticando o braço eu alcanço. É sempre lá no alto. Ponjo. Ponjo 1, Ponjo 2, Ponjo 3. Quer dizer, sobe, 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 sobe no alto. No início você acha lindo. Depois você já tá um pouco cansado.
Segundo a lenda, Francisco, que retirava-se frequentemente no hoje chamado Vale Santo, em uma de suas caminhadas foi subitamente apanhado por uma forte tempestade. Então, procurou abrigo sob uma árvore, uma faia, que milagrosamente curvou seus ramos como um guarda-chuva. Era a hoje chamada Faia de Francisco, uma árvore monumental com folhagem que se estende até 22 metros de diâmetro, famosa por sua forma extraordinária, com galhos que se entrelaçam, criando curvas e nós de beleza incomum, fruto de uma mutação espontânea sofrida em apenas raros exemplos em todo o mundo. Um pouco mais adiante, chegamos em Piedeluco, uma pequena vila medieval com vista para o lago de mesmo nome. Depois das vistas deslumbrantes sobre montanhas e lagos, seguimos constantemente em companhia da Irmã Água. Mais adiante, no topo de uma colina na Valneria, chegamos a uma das 100 mais belas aldeias da Itália, Arone. Ainda no Vale do Rio Valneria, a cidade de Ferentilo possui também estilo medieval e é cercada por muralhas. No alto, 2 castelos se empoleiram em lados opostos do vale, sobre a cidade, abaixo protegida por colinas arborizadas. Na juventude, Francisco era o típico bom vivant. Nascido em família rica da cidade de Assis, teve uma vida de excessos e sonhava em conquistar a glória através da guerra, tornando-se assim nobre, de acordo com sua época. Não sabia ele que sua nobreza estava em seu coração puro. Em busca desta glória, perdeu-o e foi feito prisioneiro até que adoeceu seriamente. Sua recuperação e transformação deu-se a partir do poder que só a luz possui. A luz do sol que iluminava seu quarto de convalescente o trazia de volta à vida e lhe tirava da escuridão. Pouco a pouco, o poder do espírito se sobrepôs à matéria. Francisco recuperava-se, cada vez mais aproximava-se da natureza e desfrutava de momentos de banhos de luz pelos bosques do Monte Subásio. Foi a luz que salvou Francisco, aquela que tem o poder de evitar que as almas mergulhem no caos e na animalidade. O mesmo ideal cavalheiresco que indicava o poder do espírito sobre a matéria, da cortesia sobre a vulgaridade, do respeito sobre o abuso e do espírito de aventura nos 4 horizontes ou até o sagrado sobre a comodidade egoísta e a inércia estéril. Com a visão dessa luz cada vez mais apurada, o rapaz de vida mundana conectava-se cada vez mais com o sagrado através da natureza, passando a viver em comunhão com todos os seres.
num respeito a todas as forças naturais, e concluiu que estamos todos unidos através de uma afinidade sutil, numa relação que não cabe submissão ou arrogância. A marca da hospitalidade no caminho de Assis é o acolhimento fraterno, que permite repor as energias para seguirmos pelas extensas áreas de oliveiras. Entre Spoleto e Foligno, Trevi surge empoleirada em uma colina rica em oliveiras de frente para as planícies de Spoleto, nas encostas do Monte Serano. E também faz parte do clube das mais belas aldeias da Itália. Com uma belíssima vista, a cidade preserva o aspecto medieval entre muralhas e sobre terrenos inclinados convida-nos à descoberta. Um autor romano do século I, Plínio o Velho, mencionou Trevi como uma cidade dos antigos úmbrios, o que demonstra sua antiguidade. A fortaleza de Santo Heraclio teve seu primeiro conjunto de casas construído em torno da igrejinha, erguida em homenagem ao santo, por volta do século VIII d.C. Já Foligno abrigou uma das primeiras gráficas da Itália, onde em 1472 produziu-se a Divina Comédia de Dante, o primeiro livro a ser impresso em língua italiana. Spelo é mais uma caixa de joias situada nas colinas suaves da montanha Subásio, onde concluímos a última etapa antes de alcançarmos o santuário natural dos primeiros passos de Francisco. Um antropólogo romeno, Mircea Eliade, dizia que o sagrado é sempre a revelação do real, a realidade por excelência, o encontro com o que salva, com o que orienta e fornece um sentido à existência. Que o mito é um modelo para o mundo inteiro, como uma revelação de mistérios pelo homem enquanto um ser total. Já os antigos gregos defendiam que, a respeito da vida, podemos banalizá-la ou sacralizá-la. Para Ilíade, o sagrado é a função de dar sentido. O sagrado desperta o homem para a existência de valores absolutos, referências para o seu modo de ser, levando-o a rejeitar o modo de vida profano. Assim concluímos que Francisco resgatou a si mesmo da banalidade e tornou sua vida sagrada ao dar-lhe sentido, tornando-se então um ser total, ligado ao cosmos e ao divino, como uma ponte. Nesse caminho, Francisco, além de optar pela vida simples, mas repleta de valores, lutou como um verdadeiro cavaleiro da luz
contra a corrupção do clero de modo não violento numa época de guerras que incluía a Igreja Católica. Uma luta que propõe relações econômicas e sociais ecologicamente corretas, voltada para o bem-estar de todos os seres, e incentivou a ajuda mútua entre cidadãos. Em outras palavras, justiça para os pobres e amor pela natureza, numa relação que conduz à paz interior. Francisco percorreu um caminho de relacionamento fraterno e harmônico com todas as criaturas, e mais ainda com os homens, porque reconheceu com alegria que todos são frutos e sinais do único amor de Deus. Um caminho que aceita e retribui o serviço fraterno das criaturas, evitando a tentação egoísta de apropriar-se delas e instrumentalizá-las, como refere o dicionário franciscano. Enfim, chegamos a Assis, a cidade palco da juventude do rapaz generoso que encheu suas ruas de música e alegria. Mas que cruzou estas muralhas cabisbaixo e vencido pela guerra, como representa a escultura. Porém, ele apenas ainda não havia encontrado o seu verdadeiro caminho, o que transformaria esta, que era a colina do inferno, na colina do paraíso, onde foi construída sua basílica. Em resumo, vou lhe contar. Em Assis nasceu Giovanni. Filho de mãe provençal, um menino rico e gentil, tinha tino comercial e, além de cantante e trovador, comandava o festejo jovial. Herdeiro de reino na terra, pensava em ser cavaleiro. Assim, partiu para a guerra, tendo no cavalo um parceiro que deu meia volta na serra, fazendo rubrar o guerreiro. Depois de fazer da vida o que quis, em seu peito nasceu uma flor mais nobre que a de lis. Do pobre virou defensor, pelos campos pregou feliz, tratar a todos com amor. Foi o sol que lhe trouxe bênção, e em meio à natureza construiu uma nação, bem longe daquela chiqueza, chamou a todos irmão, mostrando sua verdadeira nobreza. Vestia um manto surrado, na cintura passou um condão, com 3 nós ali atado, que em trindade marcava a lição, pobreza, castidade e obediência ligado, sobre pés descalços no chão, Francisco, agora chamado, partilhava o pão com muito amor no coração. Para os mais desavisados, olhe e preste atenção. Você pode chamar loucura ver em cada homem um irmão, mas o trovador tinha na postura uma grande lição. Trovador de excelência, cantava feito passarinho. Pro Senhor em resiliência, dizia bem bonitinho: fazei-me agente da vossa paz, permite que eu leve amor onde o ódio esteja mais. Por onde estiver a ofensa, que eu leve sempre o perdão. Onde houver discórdia intensa, que eu sempre faça a união. Onde a dúvida existir, que eu possa levar a fé. E onde o amor persistir, toda a verdade dá sé. Ó Mestre amor singular, concedei, seja meu fado. Consolo a todos levar, mais do que ser consolado, e que eu possa compreender, mais do que ser compreendido. Possa amar com todo o ser, muito mais que ser querido. Pois dando é que se recebe ao irmão necessitado. Perdoando é que se percebe que também é perdoado. Dai-me, Senhor, a esperança, pela maneira mais terna, pois morrendo é que se alcança a glória da vida eterna.
E com essas palavras na mente, seguindo a rima do santo, te rogo resiliente e sem querer quebrar o encanto, partilhe o trabalho da gente. É só clicar no botão, dizer assiste ao irmão e depois seguir contente a conhecer com a gente o que há nesse mundão. Aqui terminamos o último caminho histórico ligado ao cristianismo desta viagem, que iniciamos em Portugal. Agora seguimos de volta à Cidade Eterna para resgatarmos a nossa bicicleta e mergulharmos em descobertas pelo sul da Itália, passando pelas ilhas de Sicília e Sardenha, antes de retornarmos à Península Ibérica, que nos conduzirá ao ponto de partida. Por isso, segue conosco nesta aventura, que promete muito mais que pasta e pesto. Arrivederci.